E aí, pessoal, tudo bem? Dados que surgem aqui. Eu só queria fazer um vídeo rápido, meio que introdutório, sobre o OpenTelemetry. Eu acho que é um assunto que talvez muitas pessoas na área de LLM, meio que observabilidade, querem saber mais sobre isso. Mas, na verdade, muitas pessoas não ouviram sobre isso ou não o usaram no passado. Eu mesmo sei que não ouvi falar do OpenTelemetry até recentemente. Então, eu pensei que isso seria uma introdução realmente ótima. Então, o que é o OpenTelemetry? Por que isso é importante? E como isso, sabe? O que isso significa para nós na área de observabilidade de LLM? Então, talvez para começarmos, eu vou iniciar com um pequeno quiz. Então, o que a palavra telemetria significa? E então, sabe, eu peguei isso da Wikipédia, mas telemetria é essencialmente a coleta de dados em que você pode pensar algum ponto ou processo. E o verdadeiro propósito por trás da telemetria é apenas para que possamos monitorar o que está acontecendo em algum processo ou algo assim. Então, no mundo físico, pode ser coisas como transmissões em animais, como aqui, esse crocodilo de água salgada com o satélite GPS nele. Ou talvez algumas outras ferramentas que entram em algum processo e estão apenas rastreando dados. Então, só. Queria cobrir o básico do que a telemetria realmente significa. E a próxima coisa que eu quero abordar é tipo, o que significa OTel, ou Open Telemetry. Então, esses são meio que sinônimos, mas o Open Telemetry é meio que o padrão para pensar sobre monitoramento e observação. Você pode pensar em software dos últimos 10 anos, e é extremamente popular. E talvez as razões para isso sejam uma, você meio que possui os dados que está gerando ou que estão vindo do seu processo, e assim, você não depende de uma maneira específica, de fazer as coisas de algum fornecedor. Você pode pensar no OpenTelemetry como o padrão para coletar dados de telemetria em um processo de software ou LLM. E o outro benefício adicional é que para o consumidor isso é realmente melhor para você. E o outro benefício adicional é que para o consumidor ou a pessoa que quer os dados de telemetria, isso é realmente melhor para você. Você só precisa aprender talvez um único conjunto de convenções, APIs, etc. Mas é meio que um framework padrão. E assim, tipo, isso é bom, porque se você algum dia quisesse mudar para algum outro, você sabe, você pode pensar, um fornecedor que também é compatível com o OpenTelemetry, na verdade, é melhor para você. Você não precisa mudar tanto no seu código de produção, você não precisa mudar muita coisa. Você não está muito preso a fazer as coisas de uma maneira específica de algum fornecedor. Então, novamente, o OpenTelemetry é super popular no mundo do software, tem sido nos últimos 10 anos praticamente o padrão aberto. E talvez para construir uma intuição para as pessoas que são meio que novatas, que nunca ouviram a palavra OpenTelemetry, eu sempre gosto de começar com uma metáfora no mundo físico. Então, pegue, por exemplo, imagine que você é algum gerente em alguma, você sabe, fábrica, vamos chamá-la de fábrica da Tesla, onde você tem muitos processos complexos, onde as coisas podem dar errado ou desacelerar. Ou talvez você só queira observar como podemos melhorar as coisas com o tempo. E talvez a pergunta seja: se eu tenho algum processo, como eu descubro? Como melhorar as coisas com o tempo? Ou perceber quando as coisas começam a dar errado? E então, talvez no mundo físico, você possa escolher algum processo, talvez uma linha de produção, ou escolher um conjunto de processos. E então, o que você pode fazer depois disso é instalar algumas câmeras, certo? E então essas câmeras serão instaladas para que você possa, você sabe, enviar o feed para algum lugar central ou servidor, onde você pode acompanhar essas coisas, olhar em tempo real, ou talvez voltar e ver as gravações. E claro, se você estiver olhando essas gravações, há uma interface bem legal, onde você pode reproduzir as coisas e escolher o que quiser ver e reproduzir, ou olhar as coisas ao vivo. Ótimo. Então, no mundo do software, as coisas na verdade não são tão diferentes. Então, talvez no software possamos pensar, em vez de uma grande fábrica, talvez seja apenas alguma arquitetura de microserviços ou algum aplicativo de software, algum repositório, por exemplo, onde algum trabalho está acontecendo. E assim, isso seria como o processo. E então, talvez configurar a câmera seja mais parecido com, você sabe, no mundo OTA de instrumentação, que é basicamente adicionar um pouco de código no seu código para rastrear, monitorar e coletar dados de telemetria nesse processo específico. E então, claro, esses dados precisam ser enviados para algum lugar, certo? Então, temos coisas como exportadores. Para exportar dados, temos coletores para ir e coletar esses dados, porque talvez alguns desses dados estejam chegando, você sabe, de forma assíncrona.
talvez haja diferentes partes chegando. E então, claro, precisamos de algum tipo de interface, então isso é algo amigável para humanos, certo? Então pense, você sabe, em uma visão de rastros configurada. Então se você já usou o Datadog ou o AWS, X-Ray, Google Traces, Honeycomb, todos eles têm uma interface bem legal para poder dizer, ei, aqui está algum processo de software que está acontecendo e você sabe, podemos ver quanto tempo as coisas levam e se algo quebrou, etc. Então, essa é uma boa metáfora para a telemetria aberta e seu propósito. E o propósito, você pode ver, é bastante valioso, certo? Há muitos, você sabe, engenheiros realmente ótimos que dependem muito da telemetria aberta e da observabilidade. Você pode pensar que isso é como a PM ou a aplicação, você sabe, meio que observabilidade. E então, há algumas partes dentro do hotel sobre as quais vamos falar. Eu não vou entrar em muitos detalhes, já que isso é meio que um curso introdutório, mas sim, você terá coisas como, você sabe, algum cliente que pode estar, você sabe, exportando rastros, coletando rastros, exportando-os para algum lugar. Claro, os receptores vão receber esse tipo de rastros. Talvez, especificamente neste vídeo, vamos falar sobre o OTLP, o Hotel, um tipo de protocolo, apenas coletando rastros, processadores. Não vamos entrar em muitos detalhes, mas é realmente, você pode adicionar uma lógica custom legal para fazer coisas como filtrar rastros ou algumas outras, e então podemos exportar rastros. Então, a parte realmente legal é que não é apenas tipo, você sabe, exportar aqui, enviar para cá e pronto. Você pode exportar aqui, enviar para essa coisa, fazer alguma lógica, enviar para outras coisas. Então, se você tivesse coisas como, tipo, serviços distribuídos ou coisas que são um pouco mais complexas, você pode ficar um pouco mais sofisticado. E então, esses são meio que alguns exemplos de, tipo, algumas, você sabe, peças centrais da telemetria aberta, você sabe. Lembre-se de que a telemetria ou hotel foi feita em torno de processos complexos. Então, talvez você tenha diferentes caminhos ou paralelização em processos, ou talvez seja distribuído, ou talvez processos assíncronos estejam acontecendo. É tudo possível capturar esses dados com o hotel. Então, é um paradigma realmente interessante. E então, realmente, para conversa de hoje, eu só queria entrar no que isso significa para o espaço de LLM, para as pessoas que estão construindo. Então, sabemos que este é um espaço muito popular, os LLMs estão em todo lugar, e o que a observabilidade realmente significa para talvez algo complexo, fluxo de trabalho do agente. Ou talvez alguns feitos à mão, personalizados, aplicação Genai, e então, na verdade, não está muito longe do software. Então, da mesma forma, escolheríamos algum tipo de arquitetura de microserviços ou algo assim, processo de software. É a mesma coisa, esse processo seja um fluxo de trabalho, talvez uma cadeia de links, talvez seja um fluxo de trabalho do índice Lama, talvez seja algo que você construiu sozinho, mas a ideia toda é que agora nós meio que abstraímos. Você sabe, é basicamente ainda software, mas agora é um processo específico de LMI. E assim, neste exemplo específico, para configurar a câmera, temos instrumentação e vamos configurar a instrumentação, neste exemplo, com o surgimento da inferência aberta, que é, eu vou entrar em detalhes, mas é compatível com o hotel. Na verdade, é construído sobre o hotel com algumas funcionalidades extras, e é assim que vamos falar sobre algumas instrumentações. E então, na verdade, nós usamos os mesmos exportadores e coletores do hotel para entrar e pegar esses dados. E então, claro, em vez de algum, você sabe, APM ou, você sabe, uma aplicação de monitoramento de desempenho de aplicação, é mais centrado em LLM. Observabilidade, então coisas como coletar rastros, olhar para os prompts, ir para o prompt playground, coletar conjuntos de dados. Então, fluxos de trabalho LLM mais centrados, assim. E assim, você pode pensar no hotel. E na observabilidade de LLM como meio que isso, essa é uma boa maneira de descrever isso. Na verdade, não está longe da engenharia de software. E então, você sabe só um pouquinho sobre a inferência aberta. Então, você pode pensar, a biblioteca que foi construída sobre as fundações do hotel. Então, é essencialmente o hotel, mas nós adicionamos algumas coisas extras. Você pode pensar em coisas legais de LLM, chamá-las de atributos semânticos. Ou realmente coisas que são dados que você quer coletar. Isso é meio que padrão para aplicações de LLM. E isso é realmente importante porque, ao passar por fluxos de trabalho como solução de problemas, ou identificação de causas raiz, ou testando como posso melhorar as coisas, estamos meio que coletando esses dados automaticamente para você, para que esses fluxos de trabalho simplesmente aconteçam. Então, há algumas palavras técnicas que você pode ser apresentado quando começa a aprender sobre OpenTelemetry, mas não se preocupe com isso. Não é como se fosse um conceito estrangeiro muito louco, mas algumas das coisas que você pode ouvir são coisas como uma convenção semântica, na verdade. As convenções semânticas no hotel, por exemplo, são realmente os campos padrão e
meio que atributos ou realmente apenas campos e marcadores para dizer, ei, isso é o que estamos chamando o horário de início do intervalo e o horário de término do intervalo. Então, sempre que é essencialmente o padrão, certo? Então, quando você tem um padrão, você quer que as coisas sejam padronizadas. Isso é essencialmente a padronização. Então, ei, esses campos significam essas coisas. Claro, na inferência aberta da Arise, a mesma coisa. Temos alguns atributos semânticos que são nativos da inferência aberta e é realmente como, ei, essa é a entrada do LLM ou a saída do LLM, ou essa é uma chamada de embeddings. Então, nós meio que padronizamos no espaço de LLM também. Convenções semânticas. É uma convenção que todos usam para definições comuns. Instrumentando uma aplicação para definições comuns. Então, quando estamos instrumentando meio que uma aplicação, certo? Lembre-se de que estamos meio que configurando uma câmera para observar algum processo e extraindo os dados. E, na verdade, eu só quero dar uma ideia para o pessoal do que estamos extraindo. Então, esses são exemplos de dados de intervalo que estamos extraindo, sabe? E eu vou entrar em detalhes sobre o que é um traço e um intervalo, mas essencialmente o que é um traço é... Eu vou mostrar um exemplo real. Traços e intervalos, outro conjunto de palavras. Um traço você pode imaginar como o que você definiu como algum processo. Então, para algumas pessoas pode ser uma única chamada para uma cadeia ou uma única chamada para um fluxo de trabalho. E um traço, meio que se parece com isso. É uma coleção de intervalos, certo? E um intervalo você pode imaginar como alguma, talvez seja a sua definição ou alguma definição lógica de uma parte do trabalho, certo? Então, um traço é uma coleção de intervalos. Os intervalos podem incluir muitos tipos diferentes de trabalho. Talvez um deles, um dos intervalos, seja uma chamada para um LLM. Talvez um dos spans seja uma chamada de embeddings, por exemplo. Talvez um dos spans seja algum tipo de, não sei, reclassificação, por exemplo. Mas um trace, você pode imaginar, é algum processo maior e é composto por unidades lógicas de trabalho ou processos, chamados de span. E assim, quando olhamos de onde os dados de span estão vindo, como os dados de span se parecem vindo da instrumentação, ou neste caso, isso é a instrumentação de inferência aberta, é realmente apenas um conjunto de tipo, é como um JSON. Então, é um conjunto de chaves e valores, e isso é coletado. Então, isso é emitido e coletado por alguns endpoints para que possamos fazer algo valioso com isso. Então, eu só queria dar um exemplo de como os dados de spam se parecem, ou como os dados de hotel ou telemetria se parecem. Então, não vou entrar em muitos detalhes sobre instrumentação, mas a instrumentação pode ser complicado para algumas pessoas se elas nunca fizeram isso antes, mas você terá muitas coisas úteis que não precisa usar o tempo todo. Uma espécie de maneira manual de instrumentar os dados. Ou configurando essa câmera, se você quiser... Por exemplo, a Arise Phoenix tem um monte de integrações desenvolvidas. Então, você pode imaginar. Sabe, eu vou usar o exemplo da LangChain. Então, dentro da LangChain, tem meio que um gerenciador de callbacks. É meio que essa coisa que coordena tudo, sabe o que está acontecendo. Nós, essencialmente... Sabe, como é código aberto, nós essencialmente pegamos isso e convertemos em dados de telemetria. Então você sabe, você não precisa realmente entrar lá e adicionar um monte de linhas de código para instrumentar qualquer coisa. Você realmente só adiciona essa linha de código e... Então você meio que tem todos os rastros de telemetria vindo desse processo. Então, qualquer processo de LangChain ou LlamaIndex que você escolheu de qualquer framework... Sabe, existem muitos frameworks de código aberto por aí que estão orquestrando essas aplicações de LM. Você pode simplesmente adicionar essas linhas, sabe? Nós as chamamos de auto-instrumentadores. E elas funcionam... Então, por exemplo, sabe? Este é um exemplo disso. Adicionamos uma linha de código, que é o auto-instrumentador para o LlamaIndex. E agora podemos ver tudo o que está acontecendo dentro do LlamaIndex, por exemplo. Claro, se você escrever o seu próprio código, sabe? Você pode, é claro, instrumentar as coisas manualmente... Então, na verdade, a estrutura aqui você pode personalizar para o que quiser. Então, se você construiu suas próprias classes, funções, métodos, todo o seu repositório para uma aplicação de LLM, você pode realmente determinar como isso se parece. E não é uma coisa ou outra. Você pode realmente misturar coisas como auto-instrumentação. Então, se você usar o LlamaIndex para essas partes e depois criar algo manualmente, você pode realmente capturar tudo com o auto-instrumentador aqui e então instrumentar manualmente o resto ou adicionar alguma instrumentação personalizada. Mas, na verdade, não é tão difícil assim. Talvez à medida que você começa a passar por isso, você possa aprender algumas nuances, mas esse é um exemplo de como uma visão geral de, talvez, telemetria aberta e meio que porque isso é importante no espaço de LLM.
Então, há algumas referências realmente incríveis. Claro, você sabe, eu vou fazer uma propaganda. O Ares Phoenix tem muitos desses exemplos e o Rise Phoenix é completamente de código aberto. Então, fique à vontade para experimentar. Sabe, nós temos um monte de exemplos já codificados para você. Então, se você tiver, sabe, o seu próprio, sabe, você construiu algo como uma aplicação de exemplo e você está usando um dos principais frameworks, na verdade é super fácil começar. Mas eu só queria fazer uma breve introdução sobre o que é a telemetria aberta, porque eu sei de mim mesmo. Eu não ouvi sobre isso até começar a me aprofundar realmente no assunto. E eu só queria educar outras pessoas que talvez nunca tenham ouvido falar sobre isso, para dar a elas uma espécie de introdução, uma introdução a isso. Talvez eu faça um vídeo depois sobre padrões de hotel mais avançados que estamos vendo no espaço de LLM. Mas muito obrigado. Espero que tenha gostado.